Hoje, dia 18 de novembro, celebramos a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Celebra-se o aniversário de duas das grandes basílicas pontífices, a de São Pedro no Vaticano e a de São Paulo, fora dos muros, em Roma. A dedicação da Basílica de São Pedro foi feita pelo Papa Silvestre, que governou a Igreja entre o ano de 314 a 335, e a Basílica de São Paulo foi dedicada pelo Papa Cirício, cujo pontificado ocorreu em 384 a 399. Na cripta da Basílica de São Pedro de Roma, a maior do mundo, descansam os restos mortais do primeiro vigário de Cristo, São Pedro Apóstolo. Nesta celebração, são ressaltadas a importância dos dois apóstolos, chamados as duas colunas da Igreja. Um foi o grande condutor e o primeiro Papa da Igreja. O outro desbravou a evangelização e levou Cristo aos gentios. Celebrando essa memória, deseja-se ressaltar a fraternidade entre os apóstolos e a unidade dentro da Igreja. São locais importantíssimos para o catolicismo, por terem os corpos relíquias dessas grandes personalidades. Essa data faz pensar que cada qual em seu chamado, mesmo que diverso em vocações, tem seu papel fundamental dentro do contexto eclesial. No ano de 323, o imperador Constantino começou a construir a Basílica de São Pedro a pedido de sua mãe Santa Helena, sobre o lugar da sepultura do apóstolo Pedro. Durante o pontificado de Júlio II, a antiga igreja de São Pedro foi demolida e construída outra em memória do príncipe dos apóstolos, desenhada por Bramante em forma de uma cruz grega que correspondia aos ideais da Renascença. Em 1506, a pedido do Papa Paulo III, o gênio imortal de Michelangelo construiu a famosa cúpula entre 1546 e 1564, mas não conseguiu completá-la antes da sua morte, em 1564. Carlos Maderno construiu a fachada e terminou a nave a pedido do Papa Paulo V, entre 1607 e 1614. Enfim, Bernini levantou o grande baldaquino do altar-mor em 1626. Continuou a decoração interior e desenhou as colunas da casa e da Praça de São Pedro. No dia 18 de novembro de 1626, o Papa Urbano VIII consagrou a basílica dedicada ao apóstolo São Pedro, a maior de todas as igrejas católicas do mundo, construída sobre o túmulo do apóstolo Pedro. Ocupa uma área de 23.000 quilômetros e comporta mais de 60.000 pessoas. São Paulo foi enterrado provavelmente no lugar do seu suplício, em um cemitério comum dos cristãos, sobre o qual foi construída a basílica a ele dedicada. Ao longo dos séculos, houve um grande movimento de peregrinações à sua sepultura. A partir do século XIII, data do primeiro ano santo, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, por se encontrar fora da porta da cidade eterna, fez parte do itinerário do ano jubilar, para se obter indulgência plenária, e contava também uma porta santa, uma enorme estátua do evangelista Paulo na entrada da basílica, de 131 metros de comprimento, 65 de largura
e 29 de altura, trata-se de uma construção imponente, a segunda em grandeza das 4 basílicas papais. A primeira é a de São Pedro, a segunda de São Paulo, a seguir as outras 2 de Santa Maria Maior e São João de Latrão, sede da Diocese de Roma. A atual Basílica de São Paulo, fora dos muros, é uma reconstrução do século XVIII, da antiga Basílica de Constantino. A Basílica, situada em um lugar que antes se encontrava fora dos muros da cidade de Roma, foi restaurada entre o ano 440 e 461 pelo Papa São Leão. Em 15 de julho de 1823, o incêndio destruiu a Basílica Paulina, mas a sua reconstrução ficou bem mais formosa. Sob o altar-mor, uma placa de mármore indica o lugar onde o apóstolo Paulo foi sepultado, com a seguinte escrita: Paulo, apóstolo, Marte. O Papa Pio IX quis que a dedicação da Basílica de São Paulo fosse no mesmo dia da Basílica de São Pedro, em 18 de novembro. Peçamos a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Amém.